Olá! Entre as pessoas que amam livros e estão começando a percorrê-los, uma pergunta é muito frequente: como eu deveria ler? A essa pergunta eu costumo responder com uma metáfora, uma comparação, dizendo que ler é mais ou menos como penetrar num bosque, mais ou menos como ir a uma pequena localidade cheia de vegetação verde que pode nos mostrar muitas coisas. Ora, para que nós façamos um bom passeio no bosque, é necessário não só a vontade de ir, não só a disposição de andar a esmo sem um trajeto definido, mas também, quem sabe, a possibilidade de percorrermos esse bosque com atenção aos seus detalhes, percebendo muitas das riquezas que ele contém, as visíveis, como as plantas e os animais, e as invisíveis, para quem sabe vê-las, como, por exemplo, quem sabe, algumas fadas, alguns gnomos, alguns sonhos que vagam por aquele local. A questão seria saber exatamente como ver as belezas que o bosque tem. Ora, podemos então, dentro dessa analogia, dizer que ler é mais ou menos como preparar-se para ir ao bosque. É preciso que nós tenhamos, quem sabe, algumas ferramentas que podem ser utilizadas. E essas ferramentas, dos mais diferentes tipos, podem ser resumidas em dois grandes conjuntos. Há um grupo de ferramentas que são parecidas com lupa, com a qual, por exemplo, podemos ver os detalhes da pequena folha no chão desse bosque. E há ferramentas que se parecem com um binóculo, que vão nos mostrar uma vista ampla da paisagem bela que está no entorno. Ao ler, portanto, nós precisaríamos tanto dar atenção ao detalhe, ao micro, quanto àquilo que é o macro. Por exemplo, o estilo, por exemplo, o momento histórico em que o livro foi produzido. E o conjunto de fatos aos quais ele responde. Eu diria que essa seria a grande questão. Mas, professor, esse micro e esse macro, dizem muitos alunos, são fáceis de encontrar, muito mais fáceis do que nós imaginamos. É muito comum que nos blogs literários haja sugestões de livros que podem ser lidos. Livros de literatura, por exemplo, uma das mais diferentes áreas que não sejam propriamente literárias. Ora, eu diria que se você tem vontade de iniciar seus passos no bosque da leitura, deveria começar adquirindo os livros ferramenta, sim? Aqueles livros que nos ensinam a ler outros livros. Eles são fáceis de encontrar, sem dúvida alguma. Eu poderia sugerir, por exemplo, Para Ler como um Escritor, que é da escritora e da crítica literária Francine Prose, que tem feito um bom trabalho e tem ajudado muitas pessoas. Entre as obras mais antigas, poderíamos pensar, por exemplo, em A Arte de Ler, de Émile Faguet, que é um francês do século XIX que nos deixou muitas coisas interessantes. Poderíamos pensar, já que estamos aqui tratando de clássicos, de um grande clássico da literatura sobre livros, que é Como Ler Livros, escrito por Mortimer Adler e Charles Van Doren, um clássico que tem ajudado gerações a entender como de fato se conduzir no mundo dos livros. Também temos Para Ler Romances como um especialista mais específico para a prosa de ficção, de autoria do professor norte-americano Thomas Foster. Mas, professor, sem esses livros eu ainda consigo uma boa leitura? É claro que sim. O que você precisa entender, o que está nestas ferramentas, mas que poderia ser resumido de uma forma mais simples, é algo como duas lições muito significativas para quem está começando. A primeira delas é a lição do bosque, a lição da diversidade. Há lá a vida vegetal, a vida animal, a vida mineral, quem sabe, constituída pelas montanhas. Esteja atento a tudo no bosque, a todas as formas de existência. Assim como na literatura, esteja atento ou atenta a tudo o que existe. A poesia e a prosa de ficção e a de não ficção. Leia não apenas um, mas muitos gêneros textuais, muitos gêneros literários, e assim amplie a sua cultura literária. O segundo conselho, mais específico para o que nós chamamos hoje de escrita criativa ou de literatura criativa, consiste em algo muito simples. Para que eu consiga compreender a riqueza de um poema, para que eu consiga compreender a riqueza de um conto, de uma novela, de um romance, de qualquer peça de ficção ou até dramatúrgica voltada ao teatro, eu precisaria entender que há dois aspectos fundamentais. Quando nós tratamos de literatura, quando tratamos de escrita criativa, precisamos entender que tão importante quanto aquilo que se diz é o como se diz. Começa a haver literatura quando há o trabalho da imaginação, quando há a tentativa de voar sobre a paisagem do real e estabelecer mundos e realidades que nós não pensávamos possíveis. A literatura terá cumprido a sua importantíssima função se nós nos dermos conta de que há muitas maneiras de dizer a mesma coisa.
Eu, por exemplo, se me apaixonasse amanhã, poderia dizer a vocês que a paixão que estou atravessando me levou subitamente à possibilidade de usar a razão. Mas eu diria isso de uma forma bastante banal e cotidiana. Muito distante, por exemplo, de Camões, que no soneto clássico disse que amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Entender, portanto, que a literatura criativa, que a escrita criativa, mora não apenas no que se está dizendo, mas no como se está dizendo é algo muito importante. Entender também que a diversidade é um valor muito importante na literatura e que ler os antigos tanto quanto os modernos, ler os clássicos tanto quanto os românticos, ler os que contestam tanto quanto aqueles que endossam a sociedade é absolutamente fundamental enquanto experiência. Se nos abrirmos desse modo, o bosque da literatura, com certeza, vai nos mostrar o visível e o invisível. Vai nos mostrar as flores, vai nos mostrar as plantas e, como eu disse, quem sabe, os espíritos que vagam pelas florestas e que também estão dentro dos livros.